E aí, tudo certo com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Alguns dias atrás, um amigo tinha entrado em contato comigo pedindo o meu auxílio para que eu pudesse ajudá-lo na elaboração de um orçamento. Ele estava com dificuldades em estruturar um orçamento com base no serviço que ele ia fazer. Então, a partir desse episódio que eu tive com o meu amigo, eu resolvi vir aqui gravar esse vídeo para você, para falar um pouco sobre isso, sobre a questão de orçamento, de precificação, sobre as dificuldades que ao longo da minha trajetória eu já passei. E no final desse vídeo eu queria trazer uma visão. Então, me acompanhe até o final que você vai entender melhor sobre isso. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seus comentários. Ao longo dessa minha trajetória, o que eu percebi foi que duas coisas elas acabam meio que gerando um problema quando de fato temos que criar um orçamento. Quais são essas duas coisas? A primeira é o seguinte: é o entendimento sobre a sequência lógica das atividades ou das coisas, coisas. E o segundo ponto é sobre o preço, o preço ou custo das atividades e das coisas, né? Atividades ou coisas, atividades ou coisas. Vamos começar aqui pelo primeiro, sobre a questão da sequência lógica das coisas. Todo projeto, ele, quando ele vai ser desenvolvido, ele tem meio que uma sequência lógica, assim, que deve ser seguida. Ele tem um início, um meio e o fim. Então, dentro dessa sequência lógica, tem as atividades a serem desenvolvidas. Por exemplo, quando uma pessoa vai, ou uma empresa, ou uma determinada pessoa é contratada para fazer um serviço de implantação de rede de esgoto. Esse serviço de implantação, ele tem uma sequência lógica de atividades que devem ser seguidas. Por exemplo, tem a atividade atividade A, que é a locação, a lo alocação, onde a rede de fato vai ser executada. Atividade B, atividade B, ah, o recorte da camada asfáltica, recorte, colocar do pavimento, o recorte do pavimento. Atividade C, atividade C, a escavação. E assim, até de fato chegar na última atividade que compõe aquele serviço, a atividade Z. E uma das dificuldades quando se vai criar um orçamento de um projeto é, é essa, é de entender a sequência lógica das coisas, as atividades que vão estar ali envolvidas naquele projeto. E toda vez quando eu não entendia
qual eram as atividades que envolvia aquele projeto, quando eu tinha que fazer um orçamento, ele acabava meio que faltando algum detalhe. E por faltar algum detalhe ou alguma atividade, isso acaba prejudicando, podemos dizer assim, prejudicando no, no custo final daquele projeto. Ele pode acabar fazendo com que um, um desembolso maior tenha que ser feito. Por isso que dentro de um projeto faz necessário entender essa sequência lógica de como funcionam as coisas, de como cada atividade é desenvolvida. Que a partir do momento que a gente de fato entende qual atividade vai ser desenvolvida e depois dela qual é a outra, qual a sequência que, que as atividades são seguidas, a gente consegue ir estruturando um orçamento, e essa estruturação ela fica mais segura, podemos dizer assim. A margem de erro diminui. A margem de erro, quando eu falo aqui margem de erro, a margem de erro do custo daquele projeto, ele de fato diminui quando a gente tem esse entendimento da sequência das coisas. E um outro ponto que acaba gerando meio que uma dúvida sobre como elaborar um orçamento é a questão do preço. Porque surge aquela dúvida de que quanto custa a atividade A, quanto custa a atividade B, quanto custa a atividade C, quanto é que custa cada uma das atividades para que eu de fato tenha o custo daquele serviço, daquele projeto. E dentro podemos dizer assim, dentro da literatura, existem alguns bancos de dados que são disponibilizados para que a gente, de fato, possa estar colocando um preço nas coisas. Por exemplo, dentro dos projetos da construção civil, existem alguns bancos de dados, como o Sinap, o CINFRA. Agora me fugiu o nome de outro, mas existem inúmeros bancos de dados, e essa é uma das formas de se precificar as atividades, é através de bancos de dados, bancos de dados. Por exemplo, quando a pessoa vai montar um orçamento de um projeto, fazer, tem, comumente tem a descrição da atividade, a descrição, aí tem a unidade, a unidade que vai ser medida a atividade, aí tem a quantidade e tem o preço. Comumente tem isso. Claro que tem outros fatores que podem ser incluídos dentro dessa estrutura do orçamento, mas comumente tem isso. E dentro desses bancos de dados, como o Sinap, o CINFRA, o Macro, se não me engano é esse o outro nome, agora me fugiu o outro nome aqui, mas vamos continuando.
Dentro desses bancos de dados disponíveis, lá tem-se podemos dizer assim, um preço que é frequentemente dado aos tipos de serviços, muito, e esses bancos de dados são muito relacionados à questão de projetos de infraestrutura, de construção, tem esses bancos de dados. Mas existe uma outra forma de você precificar as atividades que serão feitas dentro do seu projeto, que é através da consulta de preço, da consulta de preço no mercado, consultar o preço no mercado. Por exemplo, podem ter outras pessoas que realizam aquele serviço, ou existem fornecedores que fornecem aqueles materiais. Então você vai e liga para ele consultando o preço que se encontra no mercado. E assim também você pode ir colocando o preço nas atividades com base nessa sua consulta de mercado. E uma outra forma, e essa outra forma é a junção da, da primeira como da segunda, é a junção tanto dos bancos de dados como a, a consulta. Se eu escrever aqui correto. Uma das outras formas é essa, de você fazer essa junção dos bancos de dados com a consulta dos preços de mercado. E assim, de fato, você não utiliza não vai utilizar o número específico nem do banco de dados, nem do preço de mercado, mas você vai colocar o seu preço ali, colocar o custo que você percebe que é o correto para aquilo. Você vai criar as suas referências. Essa é a palavra. Você cria as suas referências. Então, esses são os dois pontos que eu percebo que às vezes causam uma dificuldade na elaboração do orçamento, que é entender a sequência lógica das atividades, e depois que se entende a sequência lógica das atividades, é de fato definir um preço para aquelas atividades. E uma das formas de definir o preço é pelos bancos de dados que são disponibilizados na literatura, podemos dizer assim, ou então pela consulta de mercado. E a partir das experiências que você vai tendo, você pode ir criando as suas referências de custos das coisas. Você vai percebendo que uma coisa, ela na verdade não custaria X, custaria Y, e assim você vai criando as suas referências. E aqui eu queria trazer uma visão atual que eu tenho, que é a seguinte, e claro, você pode concordar com essa minha visão, como não pode ficar à vontade para não concordar, que é a seguinte, atualmente eu percebo que dentro desse aspecto de questão, de orçamento, de precificação das coisas, tem existido meio que
uma situação de comoditização, de tornar as coisas commodities. Está ocorrendo meio que uma comoditização das coisas. Eu creio que essa é, é a palavra. E o que seria isso? Tem se perdido meio que ah, os sentidos de parceria nas coisas. Por exemplo, quando uma pessoa vai comumente criar um orçamento para um serviço, para um projeto, o que tem comumente acontecido é de que o fator mais importante que tem se levado em consideração é o preço. O preço que aquele serviço ou aquele projeto ele é desenvolvido. E quando se tem essa comoditização das coisas e o preço é o que de fato demanda se aquele serviço vai ser feito com você ou se aquele projeto vai ser desenvolvido com você ou não, vai se perdendo meio que o sentido da parceria no, nos projetos e vai se tendo mais um aspecto de fornecedor, onde a pessoa, o órgão que quer adquirir os seus serviços, ele vê meio como só fornecedor, ou tá ali só para fornecer algo, não lhe tem como um parceiro que de fato vai lhe ajudar ali no desenvolvimento do seu projeto, no desenvolvimento das atividades que ele está precisando. E se o seu preço ou for para mais, ou sei lá, ou for para menos, ele pode acabar lhe descartando, porque es- é, está se tem essa perspectiva só de comoditização das coisas. É uma palavra que até meio difícil que eu não estou nem conseguindo falar, mas se tem meio isso de que a partir do momento que as coisas são comoditizadas, vai se tendo mais a figura de que você é um mero fornecedor, e se o seu preço não estiver condizente com o que eu quero, então eu lhe descarto. E o sentido de parceria nas coisas vão meio que se perdendo. É uma visão que eu tenho atualmente. Talvez essa visão possa mudar ou não. Mas atualmente é essa a visão que eu estou tendo quando uma pessoa quer um orçamento para um projeto ou para um serviço, o único aspecto, o aspecto mais preponderante que se é levado é o do preço. E às vezes quando a gente vai só pelo preço, não que o preço não seja algo importante, mas quando se foca só num preço, vai se perdendo esse aspecto de parcerias, no sentido de que um, uma pessoa A pode contribuir efetivamente para o projeto de uma pessoa B, e aquele projeto ele pode se desenvolver ainda mais porque aquela pessoa A está envolvida nele.
Essa é uma visão que eu tenho atualmente. Mas isso era o que eu queria partilhar aqui com você hoje, e eu queria deixar aqui um meio que um questionamento, que é o seguinte: como você tem buscado desenvolver os seus projetos? Você tem levado mais um aspecto do preço, ou você tem buscado de fato criar parcerias? Essa é uma reflexão aí que eu queria que você fizesse. Então, desejo para você um grande abraço e até o próximo vídeo.